A malária é transmitida principalmente através da picada de fêmeas de mosquitos Anopheles. Embora menos importante, a malária pode também ser transmitida por transfusões sanguíneas, por via transplacentária, durante a partilha de seringas entre toxicodependentes ou em acidentes de laboratório. A alternância entre o humano e o mosquito infectante constitui o ciclo biológico da transmissão da malária. Existem cerca de 400 espécies de mosquitos Anopheles, mas apenas 80 transmitem malária em condições naturais e só 45 têm um papel significativo na transmissão. O Anopheles gambiae e o Anopheles funestus são os vetores mais eficientes para a transmissão do Plasmodium falciparum. As fêmeas destes mosquitos necessitam de ingerir sangue para garantirem a maturação dos seus ovos e, consequentemente, a sua multiplicação. Cada fêmea pode depositar entre 200 a 1000 ovos, a partir dos quais se desenvolverão mosquitos adultos ao fim de 7 a 20 dias. Em condições favoráveis de temperatura e umidade, as fêmeas podem sobreviver cerca de um mês, tempo suficiente para ingerirem uma refeição de sangue, o plasmódio se desenvolver, alimentarem-se de novo e assim transmitirem a doença. De uma forma geral, os mosquitos não se afastam muito dos locais da postura. Alimentam-se com maior frequência durante a noite e ocasionalmente ao anoitecer e ao amanhecer. Ao picar, injetam uma pequena quantidade de saliva para aumentar o fluxo sanguíneo local e facilitar a sua refeição. É através desta saliva que os sporozoitos, as formas infectantes de plasmódio, são transmitidos ao ser humano. Na transmissão da malária, os fatores mais importantes relacionados com o vetor anofelino incluem o seu número, os seus hábitos de picar e a sua longevidade. A longevidade do mosquito é particularmente importante porque o desenvolvimento do ciclo de vida parasitário no vetor pode ir de 8 a 30 dias, dependendo da temperatura ambiente. Normalmente, o ciclo biológico no mosquito não se efetua a temperaturas inferiores a 16 graus centígrados e, neste caso, a transmissão não ocorre. Regiões tropicais com elevadas temperaturas, chuva intensa e altas taxas de umidade são favoráveis à reprodução e sobrevivência dos mosquitos e permitem o ciclo biológico no vetor. Assim, o Anopheles gambiae, a espécie mais espalhada por toda a África tropical, desenvolve-se rapidamente em pequenas e grandes extensões de águas paradas, expostas ao sol. A malária assume frequentemente um aspecto sazonal, coincidindo com a estação das chuvas que fornece água para o desenvolvimento do mosquito e umidade elevada que permite a sua sobrevivência. Obras de engenharia civil, tais como a construção de estradas, barragens, centros residenciais e canais de irrigação, podem ter como consequência modificações nas características do terreno que frequentemente resultam em melhores condições para o desenvolvimento dos anofelinos. Existe imunidade protetora contra a malária? A resposta é não. O que acontece é que, desde a infância, as pessoas que vão tendo crises repetidas de malária vão desenvolvendo anticorpos que são semi-protetores. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que estes anticorpos vão protegendo contra as formas graves de malária, representam um nível relativamente baixo de alguma proteção, mas que não impede que as pessoas tenham, sequencialmente, novas crises de doença. Quais são os grupos etários mais afetados? Naturalmente que as crianças, que são aquelas que ainda não tiveram nenhum contacto anterior com o parasita. E é por isso que as crianças, depois de passarem cerca dos 5, 6 meses de idade, em que ainda mantiveram os anticorpos protetores da mãe e onde ainda têm a hemoglobina F, a hemoglobina fetal, que lhes dá alguma proteção contra a infecção dos glóbulos vermelhos pelo parasita, estas crianças, a partir desta idade, entram numa fase de grande suscetibilidade à infecção. Quando têm malária, podem ter uma malária tão grave que condiciona a morte. Se sobrevivem, estas crianças gradualmente vão desenvolvendo uma imunidade semi-protetora.
E é por isso que, quando chegam à fase adulta, muitas vezes as crises de malária passam despercebidas e não são muitas vezes diagnosticadas nem notificadas. Isto contribui também para um desconhecimento ainda do número total de casos de malária existente a nível dos países endémicos e a nível global, a nível mundial. A malária pode também ocorrer sob a forma epidémica. As epidemias são frequentemente ocasionadas por migrações, pela introdução de novos vetores ou pela modificação dos seus hábitos. Epidemias ocorreram no século XX no norte da Índia, Sri Lanka, Sudeste Asiático, Brasil, Burundi e São Tomé e Príncipe. A mortalidade durante as epidemias é elevada e atinge todas as faixas etárias. O ciclo biológico do plasmódio é extremamente complexo, mas para efeitos descritivos pode ser dividido em duas fases. Uma assexuada, no homem, e outra sexuada, no mosquito. O ciclo de vida do parasita da malária inicia-se com a picada do mosquito infectado. No início da picada, o mosquito injeta a sua saliva. Na saliva, existem as formas de plasmódio infectantes para o homem, os esporozoítos. Os esporozoítos entram na circulação e dirigem-se imediatamente para o fígado. No fígado, os esporozoítos dividem-se dentro dos hepatocitos. Passam a chamar-se merozoítos. O tempo de divisão varia para cada espécie de plasmódio e corresponde ao período de incubação da malária. No final da divisão, dá-se o rebentamento do hepatocito e os merozoítos hepáticos são lançados na circulação. Na circulação sanguínea, os merozoítos penetram os glóbulos vermelhos e multiplicam-se. Após o rebentamento do glóbulo vermelho, os merozoítos ficam livres na circulação e reiniciam o ciclo de invasão e multiplicação em novos glóbulos vermelhos. Durante estes ciclos de invasão e multiplicação assexuada do plasmódio nos glóbulos vermelhos, os merozoítos podem evoluir para formas sexuadas. O gametocito masculino e o gametocito feminino, que não se dividem, mas que ficam na circulação sanguínea. Os gametocitos são as formas parasitárias de plasmódio infectantes para o mosquito que as ingere durante a picada. No intestino do mosquito, as formas sexuadas de plasmódio sofrem várias evoluções. Para macro ou microgameta, para zigoto. O zigoto evolui para oocineto. Que tem a capacidade de atravessar a parede do intestino do mosquito e dar origem ao oocisto contendo esporozoítos.
Após o arrebentamento do oocisto, os esporozoitos migram para as glândulas salivares do mosquito e serão inoculados ao homem na próxima picada do mosquito, fechando-se assim o ciclo de vida do plasmódio. O ciclo do parasita da malária dentro do organismo humano é complexo. O parasita modifica as suas formas em função dos tecidos e das células com as quais contacta. Isto representa para o homem uma dificuldade importante para responder à infecção. No entanto, esta resposta só aparece do ponto de vista clínico na fase eritrocitária, isto é, quando o parasita da malária, o plasmódio, invade os eritrócitos, se multiplica nos eritrócitos, destrói os eritrócitos e volta a reinfetá-los. É um ciclo, ou pelo menos vários ciclos de infecção e reinfecção que fazem com que, com a destruição dos eritrócitos, apareçam proteínas de fase aguda, citoquinas, que vão promover grande parte das manifestações clínicas. É fundamental para o conhecimento da doença, para o diagnóstico da doença e para o seu eficaz tratamento, saber-se e conhecer-se muito bem todo o ciclo de vida e toda a evolução do parasita dentro do organismo humano.